principais exercícios de core, primeiro estático e depois mostrar também algumas variações deles dinâmico. Estou aqui com o Nicolas que vai nos ajudar demonstrando alguns exercícios. O primeiro exercício é o que a gente estava falando até agora, a prancha, talvez o exercício mais clássico para trabalhar core. Vamos ver mais ou menos na prática alguns detalhes, o que vai mudar na intensidade do exercício e questões que a gente falou até aqui. Vamos lá, Nicolas, pode fazer uma prancha frontal. Então, posicionamento padrão de uma prancha, tá? O que a gente tem que cuidar? Os pontos principais de atenção nesse exercício é encaixar bem o quadril aqui, manter as escápulas ativas e os glúteos bem acionados, tá? Pode descansar um pouquinho, Nicolas. Sobre o encaixe do quadril, tá? Alguns métodos eles vão prezar por manter a lordose lombar natural, outros métodos vão preferir fazer uma retroversão da pelve. O que a gente tem que cuidar aqui, nenhum dos dois está errado, o que a gente tem que cuidar só é para não ir para a anteversão da pelve, que é o principal ponto da prancha. Mostra aqui, Nicolas, errado. O que seria essa anteversão, né? A rotação para frente da pelve, onde eu vejo uma curva, uma acentuada a lordose da lombar. Então eu vou pedir aqui para subir um pouco o quadril e fazer ou a retroversão, contraindo bem os glúteos. Nessa posição de retroversão, ele vai proteger bastante a lombar e toda a pressão que está sendo gerada nessa posição está indo para o abdômen, para a parede anterior do abdômen, tá? Relaxa lá, Nicolas. Esse é o principal ponto que a gente tem que pensar na prancha, tá? É muito comum a gente ver, que a gente estava falando até então, né? Ver as pranchas sem esse cuidado principal da lombar. Muitas pessoas sentem dor na lombar na prancha e acham que é normal. E outras pessoas não sentem dor, mas também não sentem trabalhar a musculatura anterior do core. Então a gente tem que nos garantir, né? Que a lombar está bem protegida e que a pressão está indo lá para o abdômen. E agora eu vou mostrar alguns pontos, aí são detalhes, são correções mais refinadas que a gente vai cobrar lá no nosso aluno um pouco mais intermediário, mais avançado. Essas correções elas vão aumentar a intensidade do exercício e deixar a prancha com a técnica perfeita, tá? Bora lá, Nicolas. Vou começar, vem mais pra frente um pouquinho, vou começar lá nos pés e vou chegar até a cabeça, passar por todo o corpo, tá? Então, aqui a gente já tá descalço. A gente vai pedir para ele projetar os calcanhares bem para trás, evitar esse posicionamento para frente dos calcanhares. Então, calcanhar para trás, joelho bem estendido. Se eu tô com o joelho estendido, musculatura toda acionada. Quadril já passamos, né? Glúteo contraído, quadril encaixado. Aqui ele vai abrir, encaixar o peito, né? Abrindo o peito lá. Faz ao contrário, arredonda as escápulas aqui, ó. Evitar esse posicionamento. Então, eu ativo mais. Os braços bem distribuídos no chão. Eu vou pedir um alinhamento aqui entre ombro e cotovelo. Bota mais para frente lá o cotovelo. Evitar um posicionamento um pouco mais, até uma variação que pode ser usada para alunos mais avançados, mas pensando em posicionamento padrão, retinho, ombro e cotovelo. E evitar um desalinhamento da cervical, né? Olha lá para cima, uma extensão excessiva ou uma flexão, baixa bem lá, da cervical. Pode ficar normal. Então, manter a cervical neutra. Beleza? Essa é a prancha padrão. Quando a gente consegue enxergar todos esses pontos no aluno por 1 minuto, a gente vê que ele tá beleza, tá ok, não tá sentindo dor na lombar, tá ativando bem a região do core, a gente pode progredir. Aí a gente nos certifica, que era o que eu estava falando até então, que a gente está realmente trabalhando o core nesse nosso aluno. E não simplesmente está fazendo uma prancha e a gente nem sabe se ele realmente está tendo aqueles benefícios do exercício. Agora vamos passar por 2 variações. Na verdade, uma regressão da prancha. O meu aluno não consegue ficar nem 10 segundos nessa posição, nem 15 segundos. Tem que pensar numa regressão. Tá? Ou meu aluno já ficou 1 minuto, tá 100%, já viu que esse exercício está fácil para ele, a gente pensa em dificultar um pouco, tá? Pensando em prancha estática ainda, tá? Agora eu vou mostrar uma regressão desse exercício, então o aluno não consegue nem 10 segundos, nem 15 segundos nessa posição. É melhor trabalhar com uma intensidade menor e procurar 1 minuto, tá? Então,
Se o meu aluno consegue uns 40, 45 segundos, beleza. Na minha opinião, eu acho legal trabalhar 40, 45 segundos nessa posição da prancha padrão e aos poucos ele vai buscando um minuto. Se ele não consegue nada, tu vê que ele coloca na posição da prancha, já começa a tremer, a lombar já despenca, vamos procurar uma regressão, que é bem simples. Vai lá, Nicolas. Da posição padrão que a gente estava discutindo, só apoiar, deixa a posição padrão lá, só apoia os joelhos no chão e daqui eu diminuo o torque para a região central, que é o foco do exercício, eu diminuo a intensidade do exercício. Esse aqui é uma excelente variação para prancha, tá? Podemos começar também na padrão, vai lá, Nicolas. Ele consegue 20 segundos assim, depois começa a perder lombar, começa a cansar demais. Depois dos 20, Nicolas apoia o joelho e termina o tempo lá de 1 minuto. É uma boa estratégia também para progredir nesse exercício. Vimos a prancha padrão, vimos uma regressão para alunos bem iniciantes, agora vamos evoluir e ver o core dinâmico nesse exercício aqui, então a prancha frontal dinâmica. Vou apresentar 2 variações, tá? Vai lá, Nicolas. Primeiro, mesma posição da prancha padrão, ele vai alternar o apoio dos pés. Então pode ir indo lá, alterna um, não precisa subir demais. Isso. O que a gente tem que cuidar aqui? Toda vez que ele tira um pé do chão, ele não pode girar o quadril. Tenta fazer errado algumas repetições, pode fazer. Isso, diminui um pouco, menos exagerado. Isso aqui é bem comum, tá, gente? Um pouco menos alto ali o pé, só tira e gira. Isso. Quando eu coloco, pode relaxar? Quando eu coloco, a gente tem que pensar isso em core dinâmico. Quando eu coloco o movimento na posição que é estática, eu tenho que manter os mesmos padrões lá da prancha frontal paradinha com o movimento. Então o Nicolas vai mostrar de novo com o quadril bem estabilizado e não precisa subir demais essa perna, tá? Ó, o quadril dele vai mexer muito pouco aqui, vai lá. Isso. Quadril mais estabilizado, tá? Então ele tá tirando o pé do chão, unilateral, aumentando a exigência aqui do core. Outra questão também, se ele subir demais essa perna, ele vai compensar aqui na lombar. Tá? Então o foco não é a perna que sobe, pode relaxar, isso a gente tem que cuidar, o foco é a perna que ficou lá no chão, do apoio unipodal, né? Só com o pé lá no chão. Então só tira o contato do pé no chão e a outra perna que ficou lá no solo vai ficar trabalhando. Próxima variação da prancha, a gente vai fazer a prancha alta, que agora é as mãos no chão. Aqui eu posso aproximar bem as mãos, dedão com dedão lá, e posso afastar um pouquinho os pés. Vamos tocar a mão no ombro, alternando, e já vamos avaliar lá o quadril do Nicolas. Então, ele está tirando uma mão no chão, mantendo o apoio só de uma das mãos no chão, e o quadril mantém exatamente como a gente estava antes na estática. Vem um pouquinho mais para frente aqui. Vai, segue lá. Tenta fazer o errado agora. Isso, ó. Isso é bem comum, um pouquinho mais rápido. Isso é bem comum, tá? Então eu não tô ativando mais o core aqui. Ou seja, ou melhor falando, tô ativando menos o core do que eu poderia ativar. Certinho para finalizar. Aí, ó. Bem controlado. Aqui sim eu tô aumentando a exigência da prancha